Doença relacionada ao tabagismo, tido como responsável por 90% dos casos no mundo, é abordada em campanha durante o mês de agosto. O Agosto Branco faz um alerta para o câncer de pulmão, sendo que o hábito de fumar amplia em 20 vezes a possibilidade de desenvolvê-lo. Os tumores pulmonares lideram o ranking das doenças oncológicas que mais matam todos os anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta que cerca de 30 mil casos da doença sejam diagnosticados no Brasil nestes últimos anos. Câncer de pulmão, né? Minha mãe faleceu por isso. Ela fumou há muito tempo e teve o câncer, né? E eu vi, passei todo o sofrimento junto com ela e eu tenho receio por conta disso. É uma doença extremamente letal, né? O que quer dizer isso? Quando ela é diagnosticada, às vezes você consegue resolver, mas se ela for diagnosticada num estadio mais avançado, o grau de letalidade é muito alto. Então, daí a nossa preocupação com essa conscientização, que é muito importante nesse assunto, né? É uma doença que pode ser tratada, como você disse, se for diagnosticada mais no começo. Quais são os tratamentos mais Ela comuns? pode ser tratada, sempre existe um tratamento, mesmo nos estágios mais precoces até as doenças mais avançadas, ou seja, aquela doença que quando a gente descobre, ela não está mais no pulmão, está em outros órgãos do organismo, né? Então a gente fala que é uma doença avançada, ela tem tratamento e cada vez mais os tratamentos estão se desenvolvendo e ficando mais tecnológicos, com maiores resultados, mas aí você vislumbrar uma resolução da doença já fica mais difícil. Então, o ideal é, como você falou, a gente pegar no início, quando a doença está no começo, restrita a um pulmão, nódulos pequenos que podem ser operados. E com a cirurgia, o paciente ficar livre da doença. Parar de fumar é a forma mais eficaz de se prevenir contra o câncer de pulmão e diversos outros tumores, além de doenças cardíacas e pulmonares, AVC também. Apesar da consciência de quem fuma frequentemente, um hábito difícil de ser deixado para trás. Me preocupa bastante, mas não consigo parar. Costuma ir ao médico, fazer exames? Eu acho que eu tenho um pouco de medo, então eu evito um pouco ir ao médico fazer exames, mas eu sei que isso seria o ideal. Mais de 161 mil mortes poderiam ser evitadas todo ano se o tabaco fosse deixado de lado, conclui um estudo do Instituto Nacional do Câncer. Cerca de 1/3 destes óbitos são decorrentes de algum tipo de câncer relacionado ao hábito de fumar. Existem casos em menor quantidade, mas existem que não se relacionam ao cigarro. Isso existe, então você vai falar todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Não, ou o contrário, todos os casos se relacionam? Não, mas é como a gente está falando, 90% deles se relacionam sim. E, além disso, é um problema individual, né, para aquela pessoa que fuma, é um problema de saúde pública até. Você tratar todas essas pessoas, fazer diagnóstico, às vezes para o Sistema Único de Saúde, por exemplo, fica complicado, assim como para qualquer país do mundo, né? Então, esse controle ajudaria até do ponto de vista de impacto de saúde pública, né, reduzir a frequência a incidência desse câncer.